Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui no nosso canal, trazendo notícias sobre o fundo imobiliário HSML11, um dos principais fundos de shopping. Vamos trazer algumas informações com relação a ele. Antes de passar para o conteúdo do nosso canal, peço para você que ainda não é seguidor do canal, que possa seguir o canal, comentar, curtir, como também fazer sugestões. Ele soltou seu relatório gerencial e, analisando o relatório gerencial, uma característica dos fundos imobiliários mais recentemente, que eles têm feito bastante, é trazer somente o resultado do mês, não trazer o resultado dos outros meses, que isso é uma estratégia. Mas no caso do HSML11 está bem tranquilo. Por quê? Porque mês passado ele faturou 16,9 milhões e esse mês ele faturou 18,5, ou seja, subiu aí mais de 1 milhão de faturamento. Mas se nós descermos aqui para as receitas, no caso especificamente as despesas, que foram de 5,6 milhões esse mês, no mesmo período, mas no mês passado, ele fechou o mês com uma despesa de 4,9 milhões, ou seja, aumentou a receita, mas também aumentou as despesas de um mês para o outro, certo? Então ele vem aumentando a receita, vem, mas a despesa também aumentou, certo? Se nós descermos aqui, faz com que ele acabe entregando aí um rendimento de 80 centavos por cota. Então esse é o terceiro mês consecutivo que ele vai distribuir aí 80 centavos por cota. Na verdade, o resultado é 68 centavos, mais os 2 centavos, que é um resultado que ele tinha acumulado, isso fecha 80 centavos, mas o resultado mesmo só dá 68 centavos, certo? Então ele está pegando o caixa e já distribuindo. Isso faz com que a previsão de dividendo aí até o final do ano fique nessa faixa de 80 a 82 centavos. Por quê? Porque ele tem um rendimento, esse rendimento, essas receitas estão aumentando, mas as despesas também estão aumentando, mas ele tem uma acumulada aí para distribuir até o final do ano. Entretanto, no mês de abril, ele fechou negativamente a sua rentabilidade, caiu 0,5%. Já no mês passado, essa rentabilidade ela foi positiva, na casa de 1%. Então é normal ele ficar oscilando. A liquidez, ele tem uma liquidez de mais de 1 milhão, então já não adianta mais olhar esses dados, porque a tendência da liquidez é somente subir. Mas um ponto que chama atenção é a quantidade de obrigações, ou seja, a quantidade de CRI que ele tem na carteira. Por quê? Ele tem um total de 7 CRI, ou seja, é o que nós chamamos de alavancagem. O fundo criou uma dívida para se autofinanciar. E esses CRI, nós temos 3 indexados ao CDI. O CDI ele vinha caindo, só que a queda desacelerou, o que faz com que esses CRI eles comecem a machucar muito o resultado do fundo. Por quê? Se eles continuassem caindo, seria muito bom, porque 38% dessa dívida está indexada a um CDI mais 2,74. Então, quanto mais o CDI cair, mais essa parcela do CRI vai ficar menor. Entretanto, 62% dessa dívida está indexada no IPCA mais 7,25. E se a inflação disparar, por um lado, ele deixa de tirar esse dinheiro que está indexado ao CDI, por outro lado, a carteira de IPCA vai começar a machucar esse dividendo muito, porque existe expectativa de subida dessa inflação. E um outro ponto muito interessante que você que é investidor tem que ficar muito atento é que esse ano é o último ano da amortização em níveis baixos. No ano que vem, as amortizações elas vão saltar para a casa de 24 milhões, né?
ou seja, vai subir muito essa amortização, ou seja, do rendimento anual do fundo, 24 milhões vão para a dívida. Depois, em 2026, vai para 26,4 milhões. Mas desse ano para o próximo vai ser a maior pancada. Por quê? Porque a dívida, ou seja, a dentada, a retirada do resultado do fundo, vai ser de quase 3 vezes. Nesse ano só vão ser 7,2 milhões, mas ano que vem vai saltar para 24, ou seja, as despesas vão triplicar na casa de 3 vezes. Isso vai impactar o dividendo. Você tem que ficar muito atento, você que é investidor do HSML, para o horizonte que está vindo aí para o ano de 2025, você precisa ficar bem atento, né? Aqui é a parte de vendas, só que isso aqui é uma informação, né, já bem mais específica para o vídeo não ficar tão longo. Se nós olharmos como é que o mercado está olhando, né, ele vem se aproximando da sua cotação máxima, que é R$ 98,86, vem entregando um dividendo acima da média dos fundos de shopping, que é 9,33%. Nos últimos 12 meses subiu 14,35% e só no mês agora está na casa de 1,85%. Mas como eu falei, esse ano vai ser muito bom, mas o ano que vem vai ser bem complicado. Ele já se encontra acima do seu preço sobre o valor patrimonial, ou seja, o ideal é que você compre até no máximo 1,05. Ele tem 182 milhões de caixa, ou seja, ele poderia muito bem sanar essas alavancagens, mas provavelmente ele vai guardar esse dinheiro para uma emergência ou fazer novas aquisições. E tem dois dados dele que eu considero muito bom. O primeiro, o dividend yield dele cresce em média na casa de 13% ao ano e a cotação cresce a cada ano na casa de 2,6%, e ele tem uma base aí de 190.998 cotistas. Então nós vamos ver se isso é verdade, né? Será que o dividendo cresce? Cresce, né? Ano passado, em janeiro, ele pagava 70 centavos, esse ano paga 76. Ano passado pagou 74 em fevereiro, esse ano já pagou 80, e depois 74, pagando 80. Ou seja, é verdade que o dividendo ele cresce a cada ano, quando comparado ao ano passado. Mas vamos ver se isso é uma realidade dos últimos 5 anos. A gente pede para agrupar, e é verdade, né? A cada ano o dividendo vai crescendo e nós já sabemos que em 2024 ele vai pagar mais do que 2023. Agora, se em 2025 ele vai pagar mais do que 2024, você tem que ficar atento. Por quê? Porque a dívida triplica no ano que vem, certo? Também outro parâmetro que eu gosto sempre de olhar, que o Status Invest tem, mas que o investidor 10 ele não tem, é aqui, ó, a quantidade de fundos imobiliários que investem no fundo que você tem na sua carteira. Então, nós podemos ver uma grande quantidade de fundos imobiliários que investem no HSML, ou seja, isso é um sinal muito bom, né? Com relação à cotação, evidentemente está alta, né? E você tem que ficar atento, porque se o fundo não fizer movimentações no intuito de amenizar essa dívida, ano que vem o dividendo vai ser muito impactado. Por quê? Porque essa alavancagem aí, ou seja, essa dentada do dividendo, vai sair na casa de 7 milhões ao ano para a casa de 24 milhões. É muita coisa, né? Como se quase o rendimento de um mês inteiro fosse embora no pagamento de dívida. Então você tem que ficar atento, certo? Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês e até o próximo conteúdo aqui no nosso canal.